onde as desigualdades elas são aparentes e sempre presentes. Nós podemos perceber em todos os aspectos que a diversidade, em determinado sentido, nos demonstra que até existe por ser uma necessidade da criação. Deus, na sua soberana e infinita inteligência, ele não precisa utilizar-se do recurso da repetição ou do modelamento contínuo. Ele pode abster-se deste recurso e criar infinitamente formas diversas em aspectos e em sua configuração. E por mais que pareçamos ser iguais, ter semelhanças, mesmo físicas, identicamente iguais, não existe nenhum ser humano. Sempre haverá uma diferença. Identicamente, precisamente iguais, nem mesmo as pétalas de uma flor, comparadas uma com a outra, nem mesmo um jardim da mesma espécie. Então isso faz parte da criação. Agora, essa diferença, essa discrepância às vezes que nós percebemos das condições em que vivemos, no mundo em que estamos, nos incomoda, na grande maioria. E passamos a nos fazer questionamentos que são naturais, porque não é fácil quando nós começamos a perceber que pessoas podem viver em casas luxuosas, enquanto outros mal têm aonde abrigar-se. Favelas, comunidades sendo criadas em regiões, às vezes, tão próximas de condomínios de altíssimo luxo, onde as pessoas têm o direito, ou sentem-se no direito de ter, até mesmo a sua própria área de lazer com a sua piscina. Carros de altíssimo preço, do lado de, eu não diria até um apagado, desinteressado Fusca, porque já foi motivo de objeto de desejo de muitos. Eu mesmo que sempre teve um e não pude. Comecei por um Landau, que foi um prejuízo danado. Se tivesse tido um Fusca, teria ganhado muito mais na primeira aquisição. Pessoas que calçam sapatos de grife caríssimos, custando milhares de dólares, onde outros nem mesmo sequer têm. Hoje poderíamos mudar o nome talvez para um chinelo de dedos, porque o Havaiana também virou artigo de luxo. Nós vemos que são garrafas PET, que esse nosso irmão tem nos pés, amarrado com cordões, com cardaços, para que não machuque a sola dos pés. Aí eu acho que eu errei na foto. Pessoas que são pobres, perto às vezes de grandes dignatários, comparado na estrutura do poder, até parece a mesma pessoa, não sei. Identifica-se bem, né? Um tão doentinho, está quase desmaiando de fome. E o outro todo sorridente, né? Na abastança. Pessoas que mal têm o que vestir, às vezes o que se alimentar. Enquanto outras podem expor-se em desfiles, em ambientes de altíssimo luxo, perfilando roupas, objetos confeccionados, como neste caso, de fios de ouro, para mostrar, apenas ilustrar, o quão rico às vezes são certos ambientes e certas classes. E nós podemos até, num determinado sentido, fazer um pouco de piada, mas com reflexo moral muito grande. Meu iPhone está tocando, né? Já desligaram os seus? Enquanto o outro, né? O meu iPhone, coitadinho. A barriguinha dele está roncando ali, pedindo por comida. É um sinal de alerta, que está nos convidando de alguma maneira a repensar os valores que nós às vezes não consideramos, por serem tão acessíveis, principalmente neste país, não sabermos o quão valioso seria para certas pessoas. E nós vemos aqui, fizemos uma pesquisa buscando o levantamento de uma pirâmide de distribuição de rendas, de recursos financeiros no mundo, e o dado é de 2011, que se refletiu em 2012. Então, ele já mudou em algum aspecto, mas não pensem que seja muito fora do que aí está. Então nós vamos ver que no mundo, se nós formos olhar, e às vezes nós nos dizemos assim, oh meu Deus, né? A gente luta tanto, trabalha, eu já consegui até alguma coisinha, mas eu sou tão pobre, porque eu olho aquele que passa com um carro de altíssimo luxo, ou aqueles que já adquiriram propriedades de mais expressivo valor, e eu me acho tão pobre que eu chego até às vezes, eu digo assim, nós às vezes nos dizemos, a dizer a Deus, né? Por que, Senhor, né? Tanta dificuldade na minha vida? Por que eu passo por tanto aperto? Por que eu sou tão pobre?
E nós vamos ver aqui que nós não somos pobres, nem mesmo economicamente falando. Que nós somos praticamente muito ricos comparado à grande parcela da sociedade mundial. Do grupo de pessoas que realmente nós podemos considerar pobres, financeiramente falando. No mundo, nós temos mais de 3 bilhões e 54 milhões, e são pessoas ativas que estão laborando, sem contar crianças, idosos e pessoas que não aparecem nesse censo. Mas na faixa de acesso deles para as pesquisas, no mundo nós temos 3 bilhões e 54 milhões de pessoas que possuem menos de 10 mil dólares como patrimônio. Talvez aí a maioria de nós aqui já possa dizer fora dessa faixa, que é 67,6% da população mundial. Que equivale a essas pessoas, mais da metade da população do mundo, eles em termos financeiros, eles têm apenas 3% de todo o dinheiro que circula no mundo. Acima de 10 mil dólares até 100 mil dólares de posse, nós podemos considerar como 1 bilhão e 66 milhões de pessoas, que vai ser 23% dessa parcela. Eles detêm, essa faixa de pessoas, 33,5 trilhões de dólares, que seria 14,5%. Aí já começa a gente a pensar bem aonde que nós podemos nos circular. E acima de 100 mil a 1 milhão, tá bom, Paulo? Essa faixa aí, no qual, né, a gente conversando, é 369 milhões de pessoas, 8,2%, que detêm 100 trilhões de dólares, que são 43% do dinheiro que circula no mundo, das posses. Se nós formos olhar, nem somando as duas partes de baixo da pirâmide, nós conseguimos já superar esse valor intermediário antes do topo. E 1 milhão de pessoas, se algum de vocês aqui está incluído nessa faixa, nesse topo aí, levante o dedo, por favor. Não, brincadeira, não queremos te expor agora não, né? Falar que quer uma casa, ajudar a doar um prédio, não. Depois a gente pede, a gente vai descobrir. 1 milhão de pessoas apenas no mundo, podemos hoje considerar, eles têm 89,1 trilhões de dólares, equivale a 38,5% de toda a grandeza financeira do mundo, de toda a riqueza que está distribuída. E desses, né, percentuais que nós podemos perceber, são pessoas em si que detêm todo o poderio financeiro. E se formos aprofundar mais ainda nas pesquisas que são feitas, e que na internet é fácil acessar, 170 pessoas no mundo praticamente detêm o controle financeiro. E mais um pouco ainda, 4 grandes bancos, financeiramente, falando em termos monetários, são que detêm o poderio financeiro. No meio de praticamente hoje mais de 6 bilhões de seres, 100 e poucas pessoas, ou 1 milhão que seja, é uma parcela muito pequena. Então nós vamos ver que nós não somos tão pobres quanto parecíamos. E também não somos milionários, às vezes, como nos achávamos, né? Então Gandhi traz uma alusão bem verdadeira. Por que essas diferenças serem tão assim expressivas ainda, né? Na visão dele, no mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas não para alimentar a ganância de cada um. Todos temos um potencial, um certo nível de ganância. É natural, faz parte da lei de progresso, para que venhamos a almejar o melhor, o bem-estar, aquilo que possa nos dar mais comodidade, fazer com que o progresso se faça na sociedade. Nós temos que querer as coisas, o melhoramento de si e do meio em que vivemos. Mas, mesmo os Espíritos nos trazendo que a sociedade, o planeta em que vivemos ainda, se encontra em um nível de provas e expiações, que é um planeta no qual as lutas, as diferenças se fazem muito aparentes, é difícil nós nos permitirmos aceitar essa situação. E quanto mais isto nos incomodar, melhor é. Quanto mais isto nos incomodar. Porque naturalmente, se não hoje, amanhã ou algum dia, se não nós mesmos,
nós podemos atingir esses topos dessas pirâmides financeiras ou de posses. E a visão que nós possamos ter diferencie do que nós temos hoje. Mas se nós tivermos já uma cultura de olhar para o próximo, olhar por aquilo que realmente carece e precisa, nós podemos lá naquele topo começar a fazer uma grande diferença. Há muitos bilionários, porque hoje se falar milionário já a conversa não funciona muito mais não. Eu acho que a coisa mudou tanto em certos aspectos, que hoje eles falam bilionários, né? Como um Bill Gates, por exemplo. Já tem testamentado que mais da metade da fortuna sendo dirigida a entidades, determinadas associações, para famílias, filhos e tudo, vai ficar uma parcela menor. O valor, me parece, que é até em torno de 12% a 5%, que já é muito, já é muito. E o que vê uma pessoa dessa? O que faz ele talvez ter mudado? Conversando com outro bilionário, doente, que era Steve Jobs, os dois na fábrica, né, na construção de computadores, Steve Jobs com uma doença, já sentindo e percebendo que a própria vida já se esvaía, certo dia comentou com Bill Gates, falou, eu espero que você um dia possa acordar, porque também Steve Jobs também tomou essa atitude, de doar grande parte dos seus bens, de não querer ser um bilionário no cemitério. Não vai fazer diferença nenhuma. E diz ele que, Bill Gates, que deu um clique dentro dele e começou em volta no seu grupo a convidar pessoas que têm também grandes posses financeiras a fazer esse desprendimento. Steven Spielberg e outros mais estão adentrando, participando deste movimento. Até onde nós podemos crer e perceber é algo difícil às vezes de tornar assim mais palpável para todos nós, porque a mídia pode manipular as informações. Mas nós percebemos que é um movimento que existe. Um empresário, que nós lemos uma reportagem suíço, ele bilionário também, percebendo que aquilo já não lhe trazia felicidade, aquele estilo de vida, ele decidiu com sua esposa desprender-se de praticamente tudo que ele possuía. De uma renda de milhões mensais, passou a viver com 3 mil dólares. Que absurdo, né? Como que uma pessoa sai de um padrão desse e passa para algo tão diferenciado? Diz ele que já percebia que aquilo não trazia satisfação para eles. Que as pessoas que se aproximavam já não, sempre eles percebiam que não eram verdadeiras, eles não tinham amizades verdadeiras. Sempre havia um interesse por trás. Então, em comum acordo com a esposa, que foi muito bom, parabéns para ela, eles se desprenderam dos seus bens, ficaram com o necessário para o mantenimento deles próprios, dos filhos, que é uma razoável fortuna ainda, vamos dizer. Mas para alguém que possuía tanto, é algo que para nós mesmos, às vezes, é difícil de acreditar. Então eles dizem que agora eles se sentem muito mais felizes, que se sentem mais seres humanos, que quando as pessoas realmente se aproximam deles, eles sentem verdade nos sentimentos. É preciso ser pobre para ser amado? Então nós estamos fazendo aqui uma apologia à pobreza? Não, porque nem Jesus Cristo fez. Porque a verdade é que se Deus provê de recursos a determinadas pessoas, a determinadas criaturas, é justamente para que elas possam repartir melhor. Para que elas possam ser capazes de fazer o bem a outras pessoas. Porque ainda é da índole humana, como o Gandhi mesmo trouxe, a ganância insaciável. Então, estando todos no mesmo padrão, fica difícil de estabelecer um móvel de auxílio. Nas mãos de um bem utilizado, como nós vemos vários casos de pessoas, empresas que podem auxiliar muito a famílias, a trabalhadores, a cidades, isso se torna mais prático, mais fácil até e inteligente de ser realizado. Então nem Jesus fez alusão à pobreza, e muitos acham que fez. Tanto que incomoda certas pessoas adquirir e ter posses financeiras, porque os amigos invejosos, que não são tão capazes, e aqueles que não conseguiram atingir o mesmo patamar, começam a lhes colocar como que essas palavras no sentido de querer diminuí-los ou condená-los a uma condenação eterna. E não foi isso bem que Jesus quis trazer, não. A riqueza bem adquirida e bem trabalhada, ela é patrimônio divino.
só existe porque Deus permitiu que os homens criassem a riqueza, o dinheiro principalmente, para facilitar as relações. Então, por que essa confusão? Jesus trazendo, né, essa afirmação, vamos tentar entender. Olhando um jovem que se aproximou dele e perguntou como poderia fazer para atingir o reino dos céus, Jesus trouxe algumas afirmações. Mas depois ele fala que não se poderia servir a Deus e a Mamon. Mamon seria o Deus das riquezas, dos apegos, dos vícios na antiguidade. Ou se odiaria um, amaria o outro, ou se amaria o outro e odiaria um. Teremos que fazer essa escolha nas nossas vidas. Então ele fala que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha, quem é rico nessa hora fica com a consciência pesada, né? Pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí todo mundo imagina aquele animal grandão de corcó passando no buraquinho da agulha e fala, não passa nunca, então já era. Rico que sou, condenado estou. Não é bem assim. Quando Jesus traz em relação às riquezas, são os apegos aos vícios, tudo aquilo que nos liga aos comportamentos da terra, do dia a dia, tudo que nos faz ficar mais materializados até. Então esses são as riquezas que devemos trazer, não são somente financeiras. O camelo em si pode se considerar, alguns estudiosos, como um cabo que eles faziam na antiguidade para poder fazer o fechamento dos sacos, né, onde colocavam-se os alimentos, os grãos. Era um cabo feito justamente do fio da pele do camelo. Ali eles iam tirando, fazendo aquilo, confeccionavam, e era um pouco difícil passar um artefato que era a agulha, com aquele buraco, e colocar aquilo ali. Nós já vimos quanto isso é difícil. Minha avó fazia tear, eu era 5, 6 anos de idade, eu ficava do lado dela quando ela estava brincando lá com as coisas, com os carrinhos do tear, mas principalmente quando ela precisava de fazer o crochê ou alguma outra coisa, que ela me pedia para passar a linha no buraquinho da agulha. Eu me divertia muito com aquilo, porque ela ficava elogiando o tempo todo, sempre dava algum agradozinho para comer. Então eu ficava ali, um cachorrinho meio que esperando uma migalhinha cair, que a gente queria comer às vezes e não deixava. Quando ela ia fazer o crochêzinho dela lá, o bordado, aí eu já falava, agora daqui a pouco ela me chama para passar a linha lá para ela. E era dito e feito, que ela tentava e eu ria quando criança, né? E chegava lá, molhava rapidinho, às vezes aproveitava até que ela já tinha molhado bastante, que ela era assim, né? Ela não molhava só a pontinha, ela passava na linha e tudo, aí ficava tão molhado e tão mole que não caía, né? Eu ia lá com um jeitinho, criança, às vezes tem mais jeito, quando tem interesse. Mas o que ele fala é justamente esse cabo. Agora, tem uma outra versão de certos estudiosos, que também é muito válida. Que os camelos carregavam as mercadorias, carregavam os bens que eram trazidos das regiões de campo, do interior, para levar para as cidades, onde eram centros comerciais. Porque eram assim feitas, as trocas principalmente, onde o dinheiro pouco existia. As cidades eram muito agredidas por invasores que tentavam tomar-lhe todas as riquezas e os recursos. Então eles faziam fortalezas, muralhas em volta das cidades para protegê-las. Tinham as aberturas principais para os exércitos entrarem e sair com maior facilidade, pelos seus próprios equipamentos bélicos, mas as entradas mais utilizadas eram chamadas agulhas, que eram entradas bem estreitas e finas e altas, assim, lembrava bem o formato da parte de trás de uma agulha. Só que o camelo carregado, em excesso, ele não entrava naquela agulha, que era muito estreita. Então o que o mercador tinha que fazer? O trabalho que tinha. Descarregar toda aquela mercadoria, atravessar o animal, depois ele carregar naquelas frestas a mercadoria para o outro lado e recarregar o animal. Imagina que trabalho que dava. Então Jesus justamente fala, dá mais trabalho para aquele que é muito apegado à matéria, é muito materialista, aos bens, ao que for, a qualquer sentido, às paixões, porque ele vai ter que suar mais, ele vai ter que fazer o esforço de descarregar-se dessas paixões. Então aí nós já percebemos que Jesus não condenava também a riqueza. E aí nós já passamos a perguntar, seguindo as instruções dos Espíritos, é natural o desejo de possuir? Porque passa a nos incomodar. Sim,
Mas quando o homem deseja possuir para si somente, quando quer somente para si e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Egoísmo. Nós podemos dividir essa palavra, entendê-la um pouco melhor. O ego, numa visão psicológica, o eu. Na psicologia transpessoal, na psicologia junguiana, nós vamos ter o self, que Jung chama, que nós espíritas vamos entender, até Joana de Ângeles nos explica também, como o espírito, o ser imortal. O ego, a manifestação humana, quem nós imaginamos ser agora, hoje. Eu, Adriano, Paulo, Maura, minha esposa, você que aí está. Você acha que é você, mas você não é. Agora ficou complicado às vezes? Não. Você é um ser muito maior do que isso. Você tem um conjunto, um arquivo de experiências, que é o espírito Paulo, o espírito Adriano, o espírito Maura, muito mais além do que essa vivência que nós estamos tendo. Muito disso está temporariamente fora de acesso consciente de nós. Porque nós precisamos de estar um pouco mais reduzidos na nossa capacidade de assimilar e de nos perceber, tanto para poder fazer e trabalhar em nós aquilo que nós precisamos para crescer mais moralmente. Então há como um esquecimento temporário de muitas coisas que nós sabemos e principalmente de muitas coisas que nós fizemos. Então essa visão do eu, esse ego que se manifesta, ele dá a impressão de que ele é tudo em nós. Não. Ele é como se fosse uma comparação, vamos dizer assim, se nós tivéssemos uma... Vou dar um exemplo meio grande assim para poder ficar bem claro. Como se fosse numa praia, você pegasse uma boa faixa da praia ali, fizesse um círculo, tira um grãozinho de areia. Aí você pega aquele grãozinho de areia e fala para ele assim, ó, você é tudo. E ele acredita que é, coitadinho. Ele acha que ele é o tudo, daquele círculo de areia. Mas não é. Ele vai perceber que ele é muito mais do que aquilo. E é o que vai acontecer conosco. Mas enquanto ele se acha toda a praia, ele vive no sistema ismo dele próprio. Ele não enxerga a verdadeira grandeza. E nem aqueles que estão à sua volta. Ele consegue olhar somente para si. Ismo também, nesse sentido do ego, do eu, Marlon Reikdal, um psicólogo do Rio Grande do Sul, espírita, estudioso das obras de Joana de Ângeles, ele traz que pode-se trazer o sufixo ismo com adoecimento. Alcoolismo, adoecimento devido ao álcool. Sedentarismo, adoecimento devido à incapacidade de trabalhar, de se locomover, de realizar. Então, egoísmo, o ego está adoecido, porque ele só enxerga a si próprio. Aí vem a afirmação de Aristóteles. O egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. E é uma verdade. Paixão, na antiguidade, era entendido como patos, que é adoecimento. Por que eles falavam assim? Porque todas as vezes que a pessoa se dizia apaixonada, ou que se diz apaixonada, ela como que adoece, ela enferma-se. Dá febre, se não chega o namorado ou a namorada no horário marcado. Fica ansioso, expectativa, aquela coisa assim por dentro, dizendo, né? Será que gosta de mim realmente? Será que não vai me largar hoje ou amanhã? Será que não está gostando mais? Será que realmente essa pessoa vai ser aquela com a qual eu vou viver o resto, né, dos meus dias? Isso vai trazendo uma certa ansiedade. Fora o aspecto que, quando se está apaixonado, alguns psicólogos até falam, as diferenças, as imperfeições desaparecem. Isso porque uma determinada região do nosso cérebro, o quimismo dela fica tão alterado pelos hormônios e pelo sentimento, que a paixão, esse excesso de desejo em nós aumenta, que a pessoa, se é feia, passa a ficar bonita, se ela tem o nariz grande, nem vê, acha aquela coisa mais linda, narizinho de princesa, se é gordinho, fica magrinho. E quem olha por fora, que não está apaixonado por aquela criatura, fica impressionado às vezes, né? Porque vem aquele príncipe, a pessoa falando às vezes com um colega de trabalho.
Aí quando chega aquele sapão na porta, esse é o seu príncipe, né? Ou a princesa, a minha princesa está chegando. E quando o colega olha, meu Deus, né? Que batida de caminhão de frente, né? E você a chama de princesa. É o meu bebezinho. É a minha queridinha. E às vezes acontece dessa região ficar tão afetada quimicamente que passa até o resto da vida sem a pessoa, realmente os olhos perceberem essas características, o que é muito bom, porque a pessoa consegue enxergar o que de bom existe no outro, aquilo que atrai, aquilo que faz com que ela se sinta querida por aquela pessoa e que a queira também. Então isso é bom estar apaixonado, mas o excesso, ele nos adoece, ele nos deixa de certa maneira fora da realidade. Então é por isso que Aristóteles mesmo falava, né? Não é um amor, que o amor ele dosa. A mãe ama o filho, mas sabe falar não na hora certa. Se ela concede todas as vezes, é prejudicial. E nós vemos aqui uma passagem de Jesus com um jovem que bem nos traz às vezes o apego, o egoísmo, como ele se manifesta. Quando Jesus traz para esse jovem que queria buscar a felicidade, seguir a Jesus, e era um jovem rico. Talvez, não sei se vocês estão percebendo, mas no fundo, mais à esquerda aqui, minha, ou à direita da figura, tem umas pessoas que são pobres, estão bem assim com os trajes, que você percebe que são da classe baixa da pirâmide. Esse rapaz seria do topo da pirâmide, vamos dizer assim. Então ele chega para Jesus e fala, Senhor, o que é preciso então para atingir a felicidade verdadeira, o reino dos céus? E Jesus traz para ele, amarás a Deus sobre todas as coisas, honrará teu pai e a tua mãe, não roubarás, não matarás. Vai trazendo todas aquelas afirmações dos 10 mandamentos. E o rapaz vai só marcando lá ok, né? No tablet dele, no Aitaba daquela época. Ah, Senhor, então tudo bem. Tudo isso que dissestes, eu já o faço. Louva a Deus, respeito meu pai, minha mãe, não roubo, não mato, não tenho inveja. Sim, meu filho, que ótimo então. Maravilha. Então vá, vende tudo, desprende-te de tudo que você tem, que ele era um rapaz de muitas posses, dá aos pobres e segue. Aí o rapaz nessa hora, ele fechou o tablet dele lá, o Aitaba, falou, ó Jesus, estava pensando bem, sabe? Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Vou recarregar a bateria do meu Aitaba. E nunca mais voltou. Porque justamente Jesus mostrou para ele aonde ele tinha a maior fraqueza, que era o apego aos bens materiais. Ele não conseguiria andar com alguém que soberanamente falando e pensando, e reconhecidamente o é, o detentor de todas as possibilidades, aquele que confeccionou o planeta. Cristo da terra, Cristo de Deus. Jesus é esse Espírito. E quando se trata de posses, ele mesmo falava, o Filho do Homem, que era referindo-se a ele próprio, sequer tem uma pedra onde possa repousar a cabeça. E isso é um convite para aqueles que o querem acompanhar muito severo, muito forte. Porque eu vou me espelhar no meu modelo e guia que eu quero seguir. E quando essa pessoa não tem materialmente, no caso desse jovem olhando principalmente, nada, somente a veste, que talvez fossem duas, eu acredito, porque as mulheres o acompanhavam, seguiam, eu acredito que Jesus era dessa classe de pessoa. Estou fazendo aqui uma exploração no sentido até mesmo assim pessoal. Ele não precisava de 10 vestes, de 10 túnicas, 10 sandálias. Eu acredito que ele que andava com 2, com 3 no máximo ali, que era o suficiente. Quando estava lavando, a outra sendo utilizada. E ele ia. E as mulheres o cuidavam, que o acompanhavam muito bem de tudo isso, mantendo sempre limpo e aciado. Então nós vemos que quem olha um modelo como esse, fica realmente colocado numa posição difícil. Pessoalmente, olhando assim, passa a se sentir muito apegado, até mesmo se já se desprende de alguma maneira. Com Chico era a mesma coisa. Tinham pessoas que davam as coisas para o Chico, valiosíssimas,
Coisas caríssimas, milionários. Teve um milionário que trouxe um Rolex. Hoje um Rolex, em média, dependendo do valor do relógio, deve custar aí acima de 15 mil dólares, eu acredito. Tem Rolex até de 40 mil, até de 100 mil dólares, me disse outro dia que tinha, eu quase caí para trás. Então, o que tem nesse relógio, né? Luz, né, de algum lugar, do outro planeta que ninguém consegue? Não, é o nível de exclusividade que conta. Tudo bem, se nós formos olhar por esse lado, mas quando nós paramos e pensamos, isso realmente é válido? Isso realmente precisa? É necessário? Nós vamos perceber que não. E Jesus nos mostrava isso todo o tempo. Mas o Chico, uma pessoa trouxe um relógio desse certa vez e deu de presente. E tinha um mendigo, uma pessoa que o Bezerra de Menezes tinha dado uns receituários para ele, para tomar o remédio na hora certa. Tinha ali todo o medicamento homeopático. E o Chico perguntava, filhos, meu irmão, você está tomando os medicamentos igual o doutor Bezerra recomendou? Ah, seu Chico, tá difícil. Porque o senhor sabe, né? Pobre de maré desse, não tem nem onde cair morto. Quem dirá um relógio para ficar olhando as horas, né? Lá em Minas se fala assim. Aí o Chico, tem problema não, tá aqui o reloginho para você. O cidadão que estava ali sentado, eu imagino o coração dele, né? Dando para uma pessoa que nem sabia o que ela estava metendo, colocando no pulso. Era assim que ele fazia. E mostrava para as pessoas o que? Isso aqui não importa. Não é o que você deu que tem valor. É a atitude que você tomou que é o que importa para você. Nós vamos tentar também, de certa forma, entender que nós, quando estamos no plano espiritual, nós pedimos para passar por muitas dificuldades, por muitas provas, por muitas lutas aqui na Terra. Mas ser pobre e ter dificuldade financeira é uma delas? É. Mas, às vezes, nós pedimos uma certa facilidade. Então, o que os Espíritos nos trazem? Não é de certo, como expiação, como prova, que muita gente deseja as grandezas e a riqueza, será? Eu quero vir milionário, sabe por quê, o meu mentor espiritual? Porque eu quero ver se eu quero provar que eu sou capaz realmente de me desprender de todo aquele dinheiro. Quando eu ver meu banco lá cheio de milhões de dólares, as minhas casas, eu vou começar a distribuir para todo mundo. E seu mentor está olhando ali para você, está lendo ali em você tudo que está acontecendo dentro do seu pensamento. Tá bom, viu? Aí os Espíritos nos mostram que a visão do mentor é essa aqui, ó. Indubitavelmente não. Não é sempre que nós pedimos para vir com riqueza que nós queremos exercitar esse desprendimento. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, para viver, aproveitá-la, usufruí-la. E o Espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. O ser espiritual, que não precisa do bem material em si, das riquezas, das grandezas, ele quer entender qual o sentimento que desperta na criatura ter tantas coisas. Aí vê o cidadão nadando em tanto dinheiro, né? Aí vem Eurípides trazendo uma afirmação. Há uma espécie de pobreza espiritual na riqueza que a torna semelhante à mais negra miséria. É uma verdade. Não estamos condenando, vamos dizer novamente. Às vezes a pessoa, mas ser rico é uma miséria. Não, é uma miséria no sentido moral, às vezes, espiritual. E é tão difícil e fácil ao mesmo tempo, nós vamos olhar, um exemplo muito fácil, que todos tiveram acesso alguns anos atrás e perceberam e viveram isso, a maioria que aqui está. Ela nasceu numa família não tão expressivamente, financeiramente poderosa, mas casou-se com o herdeiro de uma das mais poderosas famílias do mundo, que foi a Lady Diana. Ela casou-se com Charles, que hoje a família real, por mais que digam ou não, é uma das grandes fortunas do mundo. É um dos 170 que nós estávamos falando. E essa mulher, bonita, inteligente, vivia nesse meio e não era feliz. Tanto não era tão feliz, que ela tentou o suicídio 7 vezes. Se ela fosse feliz, por que ela teria tentado? A sua vida perdeu tanto sentido naquele meio que certo dia ela chegou até Madre Teresa de Calcutá, que ela já a conhecia, e lhe pediu que pudesse ingressar na ordem das freiras com a qual a Madre trabalhava. E Madre Teresa lhe disse que não,
que não poderia lhe conceder esse pedido. E ela ficou desapontada com Madre Teresa naquele momento. Mas depois entendeu. Madre Teresa lhe disse: filha, se você vier para a nossa ordem, você vai ser apenas mais um. Que diferença vai ser? Tudo bem, trabalhe, faça o que possa, mas vai ser mais um. Aonde você está, você pode fazer muito mais. Deus te colocou aí para chamar a atenção daqueles que estão no topo, ali, nessa sociedade na qual você está inserida, para olhar por outras questões. Aí sim, aí nesse lugar você pode produzir muito mais do que aqui entre nós, lá na base da pirâmide. Aí ela entendeu qual que era a função, a missão de vida dela. Foi onde ela começou a viajar e a buscar nos países mais pobres, de dificuldades maiores, expressar que ali existem seres humanos, ali existem pessoas que precisam de auxílio financeiro, auxílio emocional, de educação, de infraestrutura. Minas que dilapidavam partes de crianças brincando. Direito acessado a todas as crianças, universal, brincar, ser feliz, tinham seus órgãos dilacerados, porque a guerra fazia com que eles enterrassem esses artefatos bélicos. As crianças não sabiam, não tinham como marcar. E onde eram campos que se formavam para pequenos joguetes de futebol, as crianças correndo, explodiam-se as minas, e algumas morriam e outras perdiam partes. Braço, pernas, o mais comum. A primeira movimentação é tirar todos esses artefatos que ela tentou. Primeiro, tentar diminuir a dor daqueles mutilados, trazendo as empresas que produziam próteses para conseguir fazer com que essas crianças tivessem, porque países pobres, como é a África, nunca teriam acesso a uma prótese para a perna ou para o braço. A primeira movimentação. Depois, a extração e leis para que não se pudesse mais fazer esse tipo de atividade. E pouco a pouco foi conseguindo grandes progressos. Mas Lady Di morreu, e narra-se, de Valdo e Chico, que quando ela chega no plano espiritual, trabalhando já tanto pelo bem-estar do próximo, do seu irmão, mas em situação difícil, quem a estava esperando de braços abertos? Madre Teresa, que havia desencarnado um pouco antes dela. E aí sim, de braços abertos, aquela franzina e meiga senhora lhe diz: agora sim, minha filha, agora eu posso lhe aceitar na nossa ordem para trabalhar com o Senhor. Bem feita o teu trabalho, bem cumprida a tua missão. Talvez naquele momento, o ser que Madre Teresa era, diante daquele ser que Diana é, tenha se comunicado de uma maneira que não exista muito entre nós aqui na Terra. Coração com coração, unindo-se ali pelo objetivo comum, amar o próximo como a si mesmo. Nós vemos aqui uma alusão, às vezes, nesse quadro que nós trazemos, ela está no livro Céu e Inferno. É quando Kardec nos traz uma leitura de uma obra que é até pouco lida pelos espíritos. De quanto nós podemos ter que resgatar as diferenças sociais numas próximas vidas, ou numa próxima. Às vezes determos tanto e não sabemos utilizar, ficarmos promovendo a desigualdade, não a igualdade, pelo menos amenizar, e depois sentirmos em nós próprios a dificuldade que nós produzimos. Simon Slowdown, no livro Céu e Inferno, é um mendigo que saía a pedir pelas ruas das cidades pequenas do interior da França. Então, ele era muito rechaçado no início pelas pessoas. Ninguém queria doar nada para ele. Porque ele já trabalhava, de certa maneira, trabalhando o rapé, o fumo, e vendendo às pessoas, porta a porta, nos locais que compravam. Então, quem via, imaginava, esse homem já ganha dinheiro, vem aqui ainda pedir? Está querendo enriquecer as minhas custas, né? Não vou dar nada, não. Mas ele morreu. E Kardec, e o grupo de qual Kardec participava, teve esse espírito manifestando no seu grupo mediúnico. Então eles questionaram este espírito, o porquê da vida dele ter sido daquela forma. Então ele mesmo, o próprio Simon, trouxe as informações. Ele falando que numa vida anterior, ele havia sido um conde, uma pessoa de muitas posses, mas que usou mal aquelas posses que ele possuía. Ele abusou de seus funcionários, ele fez que a pobreza reinasse tanto no seu reino,
que as pessoas fossem mendigar em outros lugares, trazer para o reino dele, e ele tomava grande parte daqueles recursos que as pessoas pediam. Ficava sem nada praticamente. Ele não permitia que as pessoas ajudassem aos outros, mais também necessitados, até do que aquele miserável. Era cruel. Então ele diz que depois de ser tão perseguido por estes que ele causou tanto mal no plano espiritual, por mais de 3 séculos, ele pediu a Deus que lhe pudesse estender as mãos. E neste momento, as coisas começaram, a situação, a modificar-se um pouco para ele. As instruções que ele recebeu primeiramente de seus orientadores espirituais. Pedir perdão àqueles que estavam se sentindo prejudicados por ele. E ele de joelhos ia um a um no próprio plano espiritual, pedindo que eles os perdoassem. E eles começaram a perceber que ele foi mudando realmente como pessoa, que a atitude que aquele homem estava tendo era muito diferente daquele outro que eles conheceram aqui na Terra. E muitos, começando a ver aquilo, já foram deixando, reconhecendo que ele havia realmente reconhecido os seus erros. E ele, para poder amenizar mais ainda seu débito com a lei, porque existe um débito com a lei de amor, criada por Deus, ele rogou que viesse em plena dificuldade, em extrema dificuldade. Então ele veio numa família onde ele ficou órfão muito cedo, sentiu muita falta da mãe. O pai fez trabalhar muito jovem, muito criança. Os irmãos também não toleravam muito. E morreram todos muito antes do que se poderia, às vezes, esperar. Que era uma das dificuldades da sociedade naquela época. Manter-se, às vezes, com saúde durante muito tempo. E ficando órfão, ele sentia um tremendo vazio dentro de si. E um dos irmãos lhe deixou 4 filhos para cuidar. E ele resolveu, além de trabalhar, cuidar de si, com o pouco que sobrava, cuidar dos próprios sobrinhos, ele tinha que mendigar por eles. E os sobrinhos morreram, e aquilo lhe trouxe uma dor ainda maior dentro do coração. Ele começou a olhar e a perceber que as guerras que haviam, estavam trazendo outros órfãos para a vida dele. E ele pedia por aqueles. Então, quando as pessoas começaram a perceber que aquele homem, Simon, estava já não mais, aparentemente, e nunca esteve pedindo para ele, começou a ganhar maior conceito na vida, na sociedade daquela época. Então, eles começaram a ajudá-lo. Depois, Simon percebeu que não estava bastando apenas pedir por aquelas crianças diretamente, que elas mesmo assim estavam desencarnando muito antes do que se esperava. Então, ele percebeu que faltava-lhes muito mais do que apenas o alimento. Faltava-lhes amor, sentimento de mãe. E o que era a causa? Os maridos saíam para a guerra, as esposas ficavam viúvas e não conseguiam se manter. Morriam e os filhos ficavam também órfãos de pai e mãe. Então ele começou, antes que isso acontecesse, a pedir pelas mães, pelas viúvas da guerra. E foi ganhando maior conceito ainda dentro daquela sociedade. Chegar num ponto em que ele cuidava com tanto amor, com tanto carinho de todas aquelas crianças, de todas aquelas famílias, que as pessoas o admiravam. Porque ele simplesmente tirava dos seus recursos o extremamente necessário para o seu mantenimento. Para comer mesmo, mal se vestir. E tudo doava em benefício das mães e dos filhos. Tanto que, no relato que o próprio Kardec nos traz no seu grupo, quando houve o enterro de Simon, todo o comércio da cidade fechou suas portas. Todos foram ao seu enterro, ao seu funeral. Tamanho conceito que aquele homem adquiriu naquelas regiões. Então, de um detentor de grandes posses, cruel, pessoa egoísta, apegada, transformou-se em um mendigo da matéria, mendigo do mundo, mas rico espiritualmente, totalmente desprendido de si e de tudo que pudesse trazer no sentido material. Aí tem aqui, né? Às vezes a gente fica imaginando que nunca vai ficar rico na vida. Tem uma afirmação aqui muito boa. Fique tranquilo. Nunca pensei que a partir dos 40, eu podia aumentar isso, que eu tenho 41 já, pudéssemos ter uma riqueza tão grande. Prata nos cabelos, ouro nos dentes, pedras nos rins, açúcar no sangue, chumbo nos pés, ferro nas articulações, uma catarata em cada olho e uma fonte inesgotável de gás natural. Crueldade, viu? E é assim de... Quem ainda não é rico, prepare-se, sua vez vai chegar.
Eu passo essa fortuna. Se alguém quiser ficar, pode ficar. Eu transfiro a minha já antes dela chegar. Vou fazer igual o Bill Gates, não. Pode ficar tranquilo. Não é? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? Já estamos encerrando. Da desgraça ou da riqueza? Ah, você fala da desgraça, claro, né? São no tanto uma quanto a outra. Por quê? A miséria provoca as queixas contra a previdência. Qual pobre de maré de si, miserável, que nunca reclamou? Ah, Senhor, essa vida minha não vale nada. Cansado de ser pobre. Pobreza danada, né? Aí está xingando, eu acho, está reclamando. E a riqueza incita a todos os excessos. Eu amo, adoro cachorro. Adoro. Tem um cachorro em casa também. Mora junto com a gente lá, e o nosso grande bebezinho, né? Que a gente fala. Mas isso aqui eu acho absurdo. É um extremo. São bolsas aqui que as pessoas, as senhoras, as madames usam, né? Para carregar as suas coisas. São bolsas que têm valores acima de milhares de dólares. 5 a 10 mil dólares para cima. Nem sei a marca e nem vou falar. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Aí as madames não satisfeitas pediram que fizesse das mesmas bolsas cópias idênticas para os seus cachorrinhos. Para que eles pudessem carregar as suas coisinhas. Então são justamente justificando as atitudes, aquilo que os Espíritos nos trazem, né? A perda, a noção do que seja o excesso. A riqueza incita a todos os excessos, e é uma verdade. Tem que ter muito cuidado, porque fica tudo tão simples e parece que todo mundo tem, que a gente até esquece que a dificuldade está batendo a nossa porta. Mais de metade do mundo, 90% do mundo está passando aperto. Queixas. Olha o que o Chico nos traz. Se o momento é de crise, não te perturbes. Segue agora. Esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia, abençoa, a verdade tem voz. Mas vale sofrer uma dificuldade em silêncio e orando, para que a alma fale a Deus. O Espírito Amélia Rodrigues faz que orar é abrir a boca da alma e planificar-se de Deus. É linda essa afirmação dela. E é uma verdade. Quando nós em espíritos oramos verdadeiramente ao Pai, em rogativa, a nossa alma se repleta de bem-estar. Algo como que nos traz a certeza de que não estamos desamparados. Que o necessário, quando Jesus traz, e bem foi lembrado aqui na abertura, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que não a padaria nos dá para que a gente possa ganhar muito, né? Podia ter pedido. Não, pão nosso. Nem os pães. É o que nós precisamos para cada dia, cada instante, o necessário. Nós temos que ter consciência disso. Nunca nos faltará se nós nos movimentamos por buscar. É como na multiplicação dos pães. Jesus, quando foi procurado pelos discípulos, tem uma leitura de Emmanuel que é muito bonita, no livro Fonte Viva, que fala: quantos pães tendes? Jesus questiona os discípulos. Eles tinham uma multidão que precisava ser alimentada, mais de 5.000, alguns relatos trazem. E os discípulos tinham alguns pãezinhos ali, alguns pedacinhos. E Jesus, ele chegando para Jesus e mostrando, Jesus aqui, para alimentar esse povoaréu todo, olha o que a gente vai fazer. E Jesus ali trabalhando e tudo, já vira para eles: e quantos pães tens? Emmanuel nos traz que justamente trazendo Jesus para eles, aquela questão, né? E vós, o que podeis dar? Não só eu, Cristo, mas e vós? Tem alguma migalhazinha que vocês podem doar? Ela é suficiente também para aumentar. É mais uma migalha de cada um que for sendo doada para alimentar a fome de todos que aqui estão. Principalmente a fome espiritual. Como ele se afirmava: eu sou o pão da vida. E os excessos? Esse é um homem sábio, ele tem muitas lições para a gente aprender. É de outro culto e nós devemos respeitá-lo também, porque quer o bem das pessoas. E é desprendido, aparentemente, dá para perceber que é bem desprendido materialmente. Viu? Excessos. O consumismo incentivou-nos ao hábito do desperdício. Mas a comida que se deita fora é como se fosse roubada aos pobres e aos famintos. Papa Francisco. Tudo aquilo que nós julgamos no lixo, desperdício, principalmente de alimentos,
nós estamos, na verdade, tirando de alguém que poderia ter. É uma consciência que nós temos que criar para o mundo, não de amanhã, de agora, de hoje, desse instante. Ir num restaurante, mesmo que seja aquilo, entender que a pessoa que está ali fornecendo aquilo está pagando por aquele alimento e que aquele alimento foi produzido para alimentar, não foi simplesmente para ficar em exibição. E nem saciar a nossa fome, às vezes, além da conta, que é a gula, né? É colocar a quantidade que atenda, deixar o prato limpo. Porque muitos vão em certos restaurantes porque é a característica de serviço a mais, pelo tanto que se paga, e praticamente colocam um prato, tiram alguma porção e deixa ali para sentir que não levou, que não pagou muito por aquilo. Lembre-se disso. Eu sei que não é a atitude de ninguém aqui, mas se caso um dia houver essa tentação, vamos dizer, essa vontade interior, lembrar-se dessas palavras. O alimento que nós deixamos apodrecer, se perder, ou que em excesso, descuido, nós jogamos fora, ele está fazendo falta para alguém. Natureza, Deus o criou para alimentar algum ser. Nem que for um pássaro, ele está fazendo falta. Quando nós estávamos no Brasil, encerrando, nós participávamos da campanha do quilo. E na vida, às vezes, a gente imagina que as dificuldades vêm e vão, e às vezes não temos assim contato com pessoas tão próximas que nos mostrem que a fé e a capacidade, a resignação em aceitar as dificuldades da vida, sejam realmente maneiras de aceitar-se as lutas que a vida nos traz, as provas. E eu particularmente, tive essa prova certa feita em uma das campanhas que nós realizávamos, das campanhas de atendimentos a famílias, que no Brasil chama-se Campanha do Quilo. Saíamos todos os meses, todas as semanas, e cada bairro, geralmente regiões, uma vez por mês, recebia a visita desse grupo de pessoas da casa, onde eram arrecadados mantimentos, colocados em sacolas, levados, trazidos como aqui para o centro, e repartidos para as famílias, feitas cestas básicas para as famílias mais carentes. Então era um alimento produzido, uma cesta base do trabalho de formiguinha, porque era ir na casa de pessoa por pessoa, arrecadar aquilo, depois o pessoal separar, fazer, entregar às famílias que iam todos os sábados, buscar a cesta básica, receber corte de cabelo, assistência dentária. Hoje disse que está menos, mas miséria é miséria, eu acredito que ainda continua existindo da mesma forma. Mas naquela época nós tivemos o contato com o Senhor numa região do Brasil, chama-se bairro Alipe de Melo. E nós entrávamos numa rua com alguns amigos ali, íamos num lado, outros do outro, e um portão com a campainha, como tradicionalmente às vezes a gente vê, você bate, e às vezes quando se abre, você vai adentrar, que alguém te convida, você vê que ali não vive somente uma pessoa naquela casa. Muitas das vezes é comum se ver lá, e acredito onde vocês vieram também, barracões, como duas filas de barracões, uma de um lado, outra do outro, onde as pessoas pagam um determinado valor de aluguel mais baixo e ali convivem no mesmo espaço, 10, 15 famílias às vezes. E certa feita nos abriram os portões e nós adentramos na casa de um senhor que chamava-se Oscar, o senhor Oscar, que era muito conhecido de todos. Então, quando nós entramos pela primeira vez fazendo essa atividade, eu tive a condição de perceber a dificuldade que aquele homem vivia. Porque até então ele só nos recebia no portão. E era um homem muito distinto, o bigode bem aparado, aqueles senhores da década assim, de 40, 50, a gente sabe que cabelo com um gel, todo aparadinho, camisa distinta, calça. Um alinhamento em pessoa em limpeza. Podia não ser no luxo, mas em limpeza, e você via que era uma pessoa muito distinta. E ele sempre abria o portão, nos trazia algum donativo, ele colocava-nos na bolsa. E nesse dia, uma pessoa abriu o portão, uma das vizinhas, e disse: o senhor Oscar pediu que vocês possam ir à casa dele, porque hoje eles estão um pouco enfermos e não pode vir atender lá à porta. Tudo bem, nós vamos descer e vamos lá buscar. Quando eu entrei no outro portãozinho menor, que tinha esse assim, o senhor Oscar grita lá de dentro: pode entrar. Eu e um amigo estávamos juntos, chamava-se Juliano. E quando entrei, que era um barracãozinho que era isso aqui, ó, no máximo. Talvez isso aqui. Era a cama, um fogãozinho, uma trempezinha, o botijão de gás, logo embaixo, uma pia pequena, a geladeirinha, o guarda-roupa dele era, e um espaço assim para você passar entre tudo aquilo.
E o sofá dele era a própria cama. Ele falou, sente-se. E a gente sentou ali, e que eu olhei aquilo, meu coração apertou assim, falei, meu Deus, estou procurando alimento para os pobres, e aqui tem um precisando de mais do que o que eu posso, né, levar até aqui, que eu vou tirar daqui. Esse homem sempre doando, fui relembrando as vezes que ele sempre doou alguma coisa, e aquilo me constrangiu de uma maneira. Mas aí esse amigo que estava comigo já havia ido lá às vezes. E ele disse, calma, que eu sei o que você está pensando. E nisso já veio o seu Oscar intermediando a situação. Ah, meu filho, eu já sei o que você está pensando. Eu sou mais pobre do que os pobres que vocês vão ajudar, né? Porque na prateleira dele, a estante, assim, no armário, era uma caixa de fósforo, uma barra de sabão, um vidrinho de detergente. E aquilo me cortou o coração. E ele pegou um saco de arroz, tirou uma vasilhinha de arroz, colocou assim, fechou o saco direitinho, colocou e deu com o maior amor. Falou, isso é para os nossos irmãos que estão precisando mais do que eu. Eu falei, mas sou Oscar, né? O senhor tem certeza disso? Aquele quadro, né? Ele falou, absoluta. Eu falei, mas o senhor vai ficar como? E o Juliano queria que eu ficasse calado. Eu estava começando ali na tarefa, a língua fala mais. Não, meu filho, fica tranquilo. Deus há de prover e há de ajudar. Sabe que uma vez aconteceu isso? Eu fiquei com pouca coisa, fiquei doente. Tive uma gripe muito forte, que a idade, trabalhava como pedreiro. Às vezes traz essas gripes fortes. E eu fiquei uns 15 dias em casa. E já estava a ponto de não ter nada, nem água para tomar. E eu botei um copinho d'água e lembrei da história do Chico, que ele ganhava o livro, nós dávamos os livros para ele. Que Bezerra de Menezes mandou a senhora tomar um copinho d'água e fazer a oração, que aquilo viraria um remédio. E o alimento, que eles tinham fome também. E eu orei e falei, doutor Bezerra, coloca uma vitamina bem gostosa, porque comida mesmo não chegou não. E na hora que eu tomei aquele copo d'água, a minha campainha tocou. Eu fui lá abrir, e era o meu patrão. Ele estava com 2 cestonas básicas desse tamanho assim, numa F1000, na época era gabine duplo, carro super luxo, né? E meu patrão falou, Oscar, nem precisa de abrir a boca e me falar porque você não foi trabalhar. Eu sei que você não está bem, trouxe o ordenado, ganhou os dias, ele não estava tendo nem mais um centavo para comprar nada, por isso estava na base da água. Deu os dias que ele estava parado, falou com ele, você fica quantos mais dias você precisar, que eu sei que você não para de trabalhar se não realmente precisar. E essa cesta básica eu estou indo para a praia, eu estou indo para Paraty, lá na região dos ricos, né? E a minha mulher falou, nós vamos ficar lá uns 20 dias pelo menos, isso aqui vai perder. A empresa dava inclusive para os chefes mesmo, eram obrigados a receber. Então, para não perder, dá para o Oscar que ele distribui para os pobres, que ele sabe melhor quem está precisando. Ele falou, olha, o pobre mais pobre agora está sendo eu. Ele falou com o patrão, falou, vou ficar com uma para mim. Pode? Falei, claro, fica com as 2. E a outra ele doou. Então ele percebeu o quanto que não faltava ao ser. E nesse dia eu vi que a situação estava se repetindo. Eu falei, acho bom o patrão dele sair de férias de novo. E fiquei com aquilo na cabeça. Quando nós voltamos e tudo, falei com o Juliano. Falei, será que vai aparecer, Juliano? E se não aparecer, como é que a gente faz? Esse homem passando essa dificuldade. Eu falei, olha, no último recurso ele sabe que ele pode procurar a gente lá no centro. Algum auxílio ele vai ter, de alguma forma. Mas a gente, todas as vezes que tenta intermediar essa situação, ele fica até meio chateado. Aí eu falei, então tá bom, né, vou confiar. Mas por trás não conseguia. E liguei pro Juliano e falava e nada. E falei, Adriano, espera um mês e a gente volta lá e vê o que aconteceu. É uma vez por mês. Se ele não falou nada, é porque tá tudo bem. E quando nós voltamos, a ansiedade era de ir na casa dele. E aquilo, as casas não passavam, foi chegando. Chegou na casa dele, eu falei, eu vou. E abriu o portão, lá estava ele, todo sorridente, arrumadinho, já vi que estava bem de saúde. E já abri a boca logo, né? Falei, é isso, Oscar, como é que foi a coisa? No outro dia já apareceu o patrão aí? Que nada, meu filho, o negócio que ficou uma miséria danada. Me deu uma fome que, vai o estambo, né, a pessoa às vezes simples. O estômago, né, o estambo estava grudando nas costas já. Eu falei, nossa, aí meu coração partiu, né? Por que não trouxe alguma coisa para esse homem? Aí dizia ele que falou assim, meu Deus, já orei, já tomei a água, fiz de tudo e não deu certo, né? O que aconteceu dessa vez, né? Está muito ocupado, tem tanta gente assim ainda pior, que eu não tenho nem água. Aí ele foi deitar e dizer que aquela fome tudo, e pensando, mas será? Mas tá bom, seja o que Deus quiser, da vontade dele, amanhã é outro dia. Quer dizer, quando bota a cabeça no travesseiro assim, que ele começa a dar aquela madorna do sono, veio uma voz assim, dizer que interior ou de fora, assim, deu um grito no meu ouvido, assim,
Está esperando o que para olhar debaixo do colchão? Ele tomou aquele susto, acordou, né? Mas que é isso, né? Aí dizer que enfiou assim, procurou o colchãozinho de palha dele, a cama que ele puxou, aí que ele se deu conta. Ele, como a dificuldade tinha apertado algumas vezes, o dinheiro compra, né? Ele foi fazendo uma reservinha e foi guardando e guardando e guardando. Só que com a doença, a gente sabe como que fica a memória da gente. Ele já é um homem de idade. Ele esqueceu que tinha aquele dinheirinho. Quando pegou e falou, então está explicado. Os espíritos estão tomando conta até das minhas economias, já sabem quando eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa. Não tem direito nem de fazer uma continha, poupança. Então por isso que o recurso não tinha vindo. Então o que ele falou, né? Quando se não tem, há de chegar de alguma forma. Quando se tem, com certeza, Deus permite que aquele recurso se multiplique. Que Deus nos abençoe a todos e sejamos ricos sempre de muita felicidade, de muito amor e de muita paz. Que assim seja.